Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Mas antes, mais uma vez, quero lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram, no @Momento do Campo. E quero lembrar também que estamos no Spotify. E agora quero falar sobre a nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso, uma empresa que oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no episódio de hoje vamos falar sobre feijão. E quem está aqui comigo no estúdio para tratar deste tema é o Marcelo Eduardo Liders, que é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Marcelo, obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui hoje. Prazer, Virgiane, estar com você aqui, poder conversar com os produtores, com as pessoas que gostam de feijão. Acho que tem bastante gente. Ah, com certeza. Quem não gosta de um feijãozinho, né? Nem fale. É bom demais. Olha só, o Marcelo, ele é um apaixonado por feijão e eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bem interessante. Inclusive com caldinho. Opa! Marcelo, para a gente conhecer um pouquinho do Instituto, acho legal a gente falar um pouquinho do IBRAF, né? Então, conta para a gente do trabalho de vocês, enfim, dos objetivos de vocês. Olha só, o IBRAF nasceu de uma necessidade de uma conversa com a área pública do estado do Paraná. O Paraná é um grande produtor de feijão, ainda é o maior produtor de feijão do Brasil. E na época o ICMS era 12%. E o que acontecia? Produtores tinham problemas muitas vezes de venda, da questão da nota fiscal, do imposto que era muito caro, os cerealistas também. E existia um interesse de que o setor pudesse ficar legal perante a área pública também. A questão de tributação era muito pesada, você imagine, acabava acontecendo muitos desvios. E o IBRAF foi criado por indicação, por sugestão de um professor da Universidade Federal do Paraná, o Dr. Péricles Salazar, e ele acabou passando para a gente como seria interessante uma instituição se colocar em defesa do setor e para diminuir o imposto através de um Instituto Brasileiro do Feijão. Ele estava olhando muito à frente, naquela época, lá em 2005, 2006. O resultado daquele primeiro desafio foi que a gente conseguiu a redução do ICMS do Paraná para 1%. Isso trouxe a arrecadação para o Estado no ano seguinte com 1%, maior do que quando era 12%. Então existia um desvio muito grande. Todo o setor pôde trabalhar de forma mais transparente, estava trabalhando legalmente. Antes não estava francamente legal o setor. As cooperativas tinham dificuldades de trabalhar também. E a partir daí, acabou chamando a atenção do Ministério da Agricultura na época, convidaram para nós fazermos parte, estamos lá até hoje, na consultoria do Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. E depois daí, um desafio atrás do outro, percepções que a gente foi tendo sobre o tamanho desse mercado dentro do Brasil também, né? Hoje o valor bruto da produção acima de 15 bilhões de reais, a importância social que tem, né? Nós acabamos entendendo que o feijão é uma causa social, porque você consegue dar renda e sustenta pessoas de todas as classes sociais, né? Um produtor, assim que ele tem um pouco mais do que ele consome, ele já leva esse produto para fazer uma troca ou para vender
numa venda na esquina, e a partir daí isso gera renda, irriga a área rural. Consumidores você tem de todo tamanho também, assim como tem produtor pequeno, produtores grandes, produtores, pivôs de irrigação, milhões de investimento. Você tem consumidores de todas as classes sociais. Você tem, às vezes, a diferença é que uma classe social mais privilegiada talvez não consuma feijão todo dia, mas ela não fica uma semana sem feijão, né? O filho da pessoa abastada e da pessoa que tem maiores desafios econômicos, quando chega a hora de terminar o aleitamento materno, o que a gente começa a pensar? Né? Um caldinho de feijão para essa criança crescer bem e tal. Isso permeia toda a nossa sociedade. E a gente foi percebendo que isso não era só no Brasil, porque o feijão faz parte das leguminosas secas, que são conhecidas como pulses. Então a gente foi ver o que era esse termo. Será que é americano? Que negócio é, né? Não, ele vem do latim pulse, sopa grossa. Então são as leguminosas secas, diferente das oleaginosas, né? Soja e amendoim, que quando você cozinha faz um caldo grosso, uma sopa grossa, né, com aquilo. E isso faz parte da história da humanidade, né? Os pulses sempre estiveram envolvidos lá, Esaú e Jacó, a questão da primogenitura está na Bíblia, né? Foi por um prato de lentilhas, né? O primo do feijão. Então essa percepção também, além do impacto social, a percepção de que o mundo vê no futuro a necessidade de produzir mais pulses, mais feijões, por vários motivos, desde a questão de sustentabilidade, passando pela questão de que a entrega proteica é única dos pulses, é a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então você não tem como ser mais racional para produzir proteína do que através dos pulses. Daí o nosso pulse maior, o feijão, é um caso. Um ciclo rápido, agrega nitrogênio na terra, fixa o nitrogênio, consome muito pouca água. Então ele faz parte do futuro dos seres humanos. Tanto que a FAO e diversas instituições internacionais, 2016 foi o Ano Internacional dos Pulses, aí eu aprendi muito naquela época também, sobre como eles olham para 2050, para pegar uma data, né? E qual vai ser a necessidade que se consuma muito mais pulses para sustentar o ser humano. Porque mesmo toda a carne que seja possível vir a ser produzida não vai ser suficiente para sustentar com proteínas. E aí você precisa, eles olham para o futuro e dizem, lá vão estar os nuts, que são as castanhas, né, e que são caras, né, o amendoim, estão lá, eles veem no futuro como um alimento importantíssimo. E um alimento que vai estar lá com certeza são os pulses, são os feijões. Então, nesse ambiente todo, Veridiano, a gente começou a olhar assim, a gente precisa que o produtor saiba disso, da importância daquilo que ele está fazendo, a perspectiva de mercado, 30 bilhões de dólares pelo mundo, demanda de vários países, aumentando por vários motivos. E aí, aqui no Brasil, uma necessidade de diminuir a variação de preço. Cada vez que o preço sobe muito, a gente coloca cerca de 80, 100 milhões de pessoas numa situação de risco, porque ela vai ter que diminuir o consumo de feijão quando sobe demais. Quando sobra, o que acontece? A gente tem dificuldade com o produtor, que daí não viabiliza o negócio dele. Então a gente começou a olhar que ele teria que produzir feijões que pudessem ser exportados, novos desafios, né? Uhum. Nesse ambiente é que o IBRAF tem trabalhado, com diversas instituições públicas, privadas, apoio de muita gente. O CIP é uma ONG, é uma instituição sem fins lucrativos. Então, essa é a história do IBRAF, né, do Instituto Brasileiro do Feijão, que vai aí agora já há mais de 18 anos. Olha só que interessante. E quando você fala de pulses, leguminosas secas, estão inclusos aí também a ervilha, a lentilha, né? Ervilha, lentilha, grão de bico, favas, tremoço, que mais que a gente conhece bem. Para você ter uma ideia, o gergelim daí entra nas colheitas especiais, apesar de você ter razão, ele é muito proteico, né? Uhum. Mas entra nas colheitas especiais, assim como chia, pipoca, certo. Essas outras. São as leguminosas secas. Normalmente elas têm a característica de ter 2 cotilédones, né? Elas partem, né? É uma característica. E existem tantas, Veridiana, que você não faz ideia. Só de feijão
existem mais são milhares, tá? Mas de interesse econômico no mundo hoje são pelo menos 90 diferentes feijões, cores diferentes, tamanhos diferentes, sabe? Praticamente a cor que você imaginar existe. E tem uma curiosidade que eu vou te contar. Me conte. Vamos lá. Uma ocasião eu fui num médico, porque eu sempre lidando com questão de peso. Então eu fui conversar com um médico, porque era moda numa época leite de soja para alimentação, né, para diminuir a necessidade de ingestão de muita comida e tudo mais. Eu fui conversar com esse médico, um super especialista em Curitiba, e ele, ali pelas tantas, eu falei para ele, e a soja, o que você acha e tal? Será que pode me ajudar de alguma forma na minha dieta a perder peso? Ele falou, Marcelo, soja é para fazer um boi. Para fazer leite de soja é bastante poluente. Não. Daí ele, eu não sei o que você acredita. É um senhor de bastante idade. Ele falou assim, depois de muitos anos, cada vez mais eu acredito que existe um arquiteto que desenhou a gente e desenhou o feijão para o ser humano. Uau, ele nem sabia que eu trabalhava com feijão. Fiquei tão feliz, quase dei um beijo na testa dele. Olha só. Aí o que aconteceu? Passando o tempo, eu fiquei com aquilo na lembrança. Quem fez o ser humano fez o feijão para ele. É raríssimo, raríssimo na natureza um animal que consuma feijão. Então, além de ter esse aspecto que ele colocou de que o feijão foi feito para o ser humano, depois a gente foi descobrindo assim, por exemplo, o feijão é um raticida. Se você conseguir convencer um ratinho a consumir feijão, ele vai morrer. O difícil é você convencer, ele não vai querer comer. Ele come o milho, né? Mas ele não vai comer o feijão. Javali no campo, se ele tiver a oportunidade de consumir outra coisa, ele desvia o feijão e vai comer outra coisa. Cabrito, que meio que come de tudo, tem que estar com muita fome para comer o feijão. Por que o feijão é tão colorido? Por que o feijão é tão bonito, fascinante você olhar? Olha que coisa linda. Aqui são variedades? Variedades, é uma diversidade que você tem aqui. Uhum. E por que ele tem tanta diversidade? Normalmente seria, não, evoluiu, para os passarinhos pegar ele e engolir e depois colocar na natureza, né, e ele multiplicar. Não tem nenhum animal que vai consumir ele se não for o ser humano, se não cozinhar. Né? Aí acharam uma caverna, a questão de 2 anos atrás, houve uma publicação bastante importante aí pelo mundo, de que acharam uma caverna que está datada de 70 milhões de anos, onde eles acharam resquícios de ervilhas e lentilhas, de pulses. Então, se é que existia realmente ser humano naquela época, e parece que existia, ele já tinha a consciência e a capacidade de entender que ele precisava cozinhar aquilo. Eles já cozinhavam essas leguminosas secas. Moíam e cozinhavam. E aí você começa a olhar culturas milenárias, como a indiana, como a chinesa, né? E você vai encontrar lá feijões, pulses, lentilha, ervilha, feijões em geral. Todas as culturas têm algum tipo de feijão. Na Alemanha é mais o vermelho, o branco. Na Espanha, bastante vermelho. Na França, o branco e um esverdeado, haricot. E vai por aí afora, sabe? Turquia, Irã, Indonésia, Malásia. Aonde você vai, você encontra, né, às vezes mais, às vezes menos. Marcelo, mas os argentinos não consomem feijão, mas eles gostam de lentilha, consomem ervilha. Então, todas as culturas, de alguma forma, estão conectadas com a alimentação, com as leguminosas secas. Olha só que interessante. Eu mesmo também não sabia que tinha uma variedade tão grande de feijão. Interessante. Olha, o branquinho que aparece ali, por exemplo, até o começo desse ano, todo o feijão branco que tinha no Brasil vinha da Argentina. Nós não tínhamos produção. Uhum. Então nós começamos a raciocinar já há uns 10, 12 anos atrás com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas, com o IDR do Paraná, com a TAA, que é uma empresa de pesquisa também, que a gente poderia ter esses feijões adaptados à nossa condição tropical aqui no Brasil, porque nós temos mercado interno. Por que a gente não consome mais o feijão branco? Porque ele é caro. O feijão vermelho, porque ele é caro, é importado, vem da Argentina. Mas, gente, e se a gente produzir aqui? Será que o brasileiro não vai querer ter oportunidade de degustar também esse feijão? Pode ver que a gente tem uma curiosidade, né? A gente está acostumado a ir no mercado, tem 2, 3.
Mas se você vai num mercado municipal, em algum grande centro, e você encontra outros tipos de feijões, você tem curiosidade de experimentar. Ou pelo menos de tirar uma foto de uau, olha quantos tem aqui, né? E são oportunidades econômicas, além de toda a questão gastronômica, né? Feijão é o nosso símbolo maior da gastronomia brasileira, né? A feijoada. O drink é a caipirinha. A música, o samba. A alimentação, o feijão, feijoada. Então, além desses aspectos, existe o aspecto econômico, né? Como essa leguminosa seca, esse pulse tão abençoado e tão maravilhoso pode impactar economicamente numa região. E é o que a gente tem visto, né? Desde pequenos produtores a grandes produtores, buscando ter o tremoço ali, que interessante. Feijão preto, feijão de corda, feijão branco, jalo, roxinho, bolinha. E com características de sabor diferentes, com características de nutrição diferente. Até de preparo. De preparo, tem muitas receitas. Tem um feijão ali, ó. Esse... Ah, não, ele não tá. Tem um que é o mung verde. É produzido no Mato Grosso. Vários lugares do Brasil atualmente. A gente trabalhou muito para popularizar a produção desse feijão no Brasil, porque tem um mercado muito grande lá fora. Eu tive a oportunidade de experimentar uma espécie de um chá, a gente pode chamar assim, feito com esse feijão, que os chineses utilizam, levemente adocicado, eles cozinham ele, e aí fazem um caldo gelado, né, para tomar, para refrescar o organismo. Há mais de 2.000 anos eles fazem isso. E tranquiliza o organismo. Daí vão os cientistas descobrir que existem peculiaridades na fórmula dele, nos minerais, enfim, na composição, nas moléculas dele, que fazem bem para o estômago, para a área intestinal, faz bem para isso, para aquilo. Então, essa variação que tem, você tem feijões que têm mais cálcio, tem feijões que têm mais zinco, né? Algum tempo atrás até saíram matérias sobre uma pesquisa, aí ó, o mung. Mung verde. Esse sim. mung verde. Primeiro, às vezes as pessoas olham, mas eu não conheço. Conhece sim. Esse é o feijão que faz moyashi, o broto de feijão. Todo broto de feijão é feito com esse feijão. Por quê? A gente brinca que se você colocar ele no algodão e ficar olhando para ele, você vai ver ele crescer. É muito rápido. Você coloca no outro dia, ele já está aparecendo o brotinho, dali 2 dias ele já está de pé, já tem a folhinha, ele vai crescendo muito. E ele faz aquele talo comprido, que é o moyashi. Aqui são germinados, né? Então você germina ele, não cozinha, germina e tempera ele. Tem vários leguminosas, ervilha, lentilha, você pode fazer isso também, dá para fazer em casa. Então, o broto de feijão é dele. É feito com ele. É feito com ele? Com ele. Nossa, eu olha aí gosto, os hein? brotinhos. Uhum. Então, essa variação muito grande, tanto de cores e tudo mais, mas a questão nutricional. Teve uma pesquisa já que relacionou o feijão como um elemento também afrodisíaco. Por quê? Tem zinco, ele tem a ver com a reprodução humana, ele tem a ver com a fecundidade. Então, você vai... Uau, mas até nesse aspecto, sim, no aspecto da reprodução humana ele entra. Outros aspectos, pessoas de mais idade, infelizmente no Brasil, não existe um trabalho ainda, né? É o nosso sonho fazer isso acontecer com crianças em escolas e atingindo também os mais velhos. As pessoas de mais idade, por várias razões, acabam, às vezes, tendo uma alimentação não ideal, né? E o feijão tem cálcio. O feijão pode ajudar na questão da osteoporose. O feijão vermelho, se a pessoa digitar no Google agora e for ler sobre o feijão vermelho e o câncer de cólon, ele entra no tratamento hoje em dia. A capacidade de ajudar a evitar e a capacidade de evitar e recuperar a pessoa no combate a alguns tipos de câncer. Isso poderia ser assim algo... não, é um grupo de pessoas ali que são muito fãs de feijão. Não, são grandes universidades no mundo que têm N pesquisas, trabalhos publicados. Por isso que, inclusive, no Brasil mudou bastante, né? Há alguns anos, você ia fazer uma dieta, a recomendação era tira o arroz e o feijão.
Hoje é não, não, não. Você tira outras coisas, mas o feijão e arroz você deixa. Né? Então, existe aí uma percepção aumentada já da necessidade do brasileiro consumir melhor feijão. E como existe uma diminuição de consumo no Brasil, às vezes por a questão da praticidade, às vezes porque o preço sobe muito, nós hoje nos debatemos muito com o poder econômico das indústrias de processados e das indústrias muito, né, da área de fast food. É um desafio muito grande, porque eles investem bilhões, né, para nos convencer a consumir esses processados. Mas desde a pandemia da Covid, houve opa, peraí, né, eu tenho que melhorar minha alimentação. E as pessoas têm uma percepção melhor hoje de que o slow food, né, a comida de todo dia, aquela comida tradicional, no caso do Brasil, arroz, feijão, uma proteína, uma saladinha ou uma verdura, é o ideal. Então, essa percepção ela precisa ser aumentada cada vez mais. Nós ainda temos uma batalha muito grande nas escolas. Tem uma pesquisa que vai ser publicada, eu acredito que em 30 dias, mostrando que, apesar de que existe lei que coloca a necessidade de se alimentar as crianças com arroz e feijão por uma questão de nutrição, não por uma questão econômica, uma questão de necessidade delas, o Brasil hoje tem, em média, apenas 2 refeições nas escolas com arroz e feijão. Então, nós estamos condenando essas crianças a criar um hábito alimentar ruim, né, que vai cobrar um preço altíssimo dela e da sociedade, porque a pessoa vai ter problemas de saúde ao longo da vida. E olha só, Marcelo, ó, aqui nosso editor já achou aqui, se pesquisar aqui já acha, ó. Especialistas afirmam que incluir mais feijão na dieta pode reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes e muitos tipos de câncer, é o que você está falando aí, Sim. né? Você vê. Isso está, veja só, vamos ver a citação de onde é, do National Geographic. Esse pessoal publica apenas aquilo que tem certeza. Então, fontes como essa, elas estão aí. A internet tem nos ajudado muito nisso. Mas nós precisamos, de uma forma mais organizada na sociedade, garantir o conhecimento e o acesso a esses feijões. A diversidade de feijões. Quando você pega o compêndio brasileiro que cuida da recomendação da alimentação do brasileiro, esqueci o nome do compêndio agora, mas é do Ministério da Saúde, Guia da Alimentação do Brasileiro. Eles colocam ali que o brasileiro deveria se alimentar com feijões, está no plural. Por quê? Porque as pessoas, os cientistas que se debruçam sobre isso, sabem que o ideal é você comer feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, feijão branco. Então, um dos desafios que nós tomamos, aí assim, estamos procurando parceiros para a gente implementar cada vez mais isso, é de levar isso, esse conhecimento para as pessoas em geral. Feijão já faz parte, o brasileiro gosta de feijão, mas a gente precisa evitar as oscilações grandes de preço, aumentar o conhecimento sobre, por exemplo, antigamente, Veridiana, a gente tinha um desafio que era o feijão ficou muito tempo armazenado, é feijão muito duro, tem que cozinhar bastante. Hoje, nós temos feito testes e convidado as pessoas a testar. Se você pegar um feijão no supermercado, uma marca média, não precisa ser a mais cara nem a mais barata, uma marca média, ela vai estar com feijão novo dentro do pacote. Se você colocar de molho e colocar para cozinhar, você pode ter de fervura esse feijão cozido em 5 minutos. Só que o que é o nosso costume? Colocar na panela de pressão, fechar, colocar para cozinhar 15, 20 minutos que está escrito no pacote. É demais. Depois você vai esfriar essa panela, colocar embaixo da torneira para esfriar, para abrir. Se você colocar, ela começou a fazer barulho, a panela de pressão, aquele sinal característico da pressão, marca 5 minutos, desliga, a hora que ela parar de fazer barulho, abre, está cozido o feijão. Aí você vai fazer seus temperinhos, né? Acaba dando aquela engrossadinha ali, uma apertadinha nele e tal, já faz aquele caldo grosso, está pronto o feijão. Então, são coisas que a gente precisa desmistificar. Feijão é difícil de fazer. Não é. Uma criança de 7, 8 anos, bem instruída, supervisionada, ela consegue fazer um feijão. Não é um grande desafio.
E economicamente, se eu conseguir diminuir o tempo de uso de gás, eu estou trazendo o custo desse alimento, deixo ele mais acessível, né? Feijão rende bastante. Um pacote serve 14 refeições, 14 pratos feitos, 12, 13, 14, dependendo do feijão. Então tem muita coisa para a gente levar para a sociedade, conscientizar, parte de saúde, parte gastronômica, né? Essa questão da questão da economia, né? No bolso do consumidor, o que isso significa. É bastante gostoso. Por isso que eu sou apaixonado pelo feijão. Ai, não tem como. Ele vai falando de feijão. Quem é que não gosta de né, uma feijoada, um caldinho de feijão? Não, feijão é bom demais, né? Nossa, eu conheço muita gente que vira para mim e diz assim: sabe o que eu gosto mesmo? Um arroz, feijão e um ovo. Nossa, mas você está falando isso, você sabe que hoje, com a busca realmente de mais qualidade de vida, de uma alimentação melhor, os nutricionistas médicos indicam: coma comida de verdade. Exatamente, esse né? termo, comida de verdade. Comida de verdade, e ali está o feijão. Sim. Então, essa possibilidade de que o nosso produtor saiba disso, de que o nosso consumidor saiba disso, vai resultar em quê? Impacto econômico, impacto na saúde. Por isso que a gente encara o feijão como uma causa social. Ah, bacana. E já que a gente está falando de tudo isso, vamos falar um pouquinho de como que está essa questão de feijão no nosso país e também no Mato Grosso, né? Queria que você falasse para a gente, Marcelo, para a gente também, porque realmente eu me surpreendi com essa quantidade de variedades e cores, né, que você comentou. O Brasil, qual que é a variedade, enfim, que mais é produzida aqui no país, aqui no Mato Grosso? Existem, né? Bom, você falou um número ali, 80 variedades? 80, 90. Enfim, quais são as mais produzidas aqui no nosso Brasil e qual que se destaca mais aqui no Mato Grosso? Feijão carioca. O feijão carioca ele foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas. Eles detectaram numa lavoura um grão que tem a característica de cor e aquelas rajas, né, do feijão carioca, begezinho, as rajas marrons. E eles começaram a perceber que aquele feijão tinha uma capacidade de produção maior, ele tinha uma possibilidade de, fazendo cruzamento, não modificação genética, até hoje não tem feijão com modificação genética, mas fazendo os cruzamentos, melhorar rapidamente ele para poder ser colhido, por exemplo, com uma colheitadeira. Imagine o custo que seria de feijão hoje se a gente continuasse colhendo manualmente o feijão. Seria impossível. Seria impossível produzir feijão numa grande extensão de terra, como no Mato Grosso, 2.000, 3.000, 5.000 hectares. Então, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, começou a desenvolver esse feijão. Esse feijão hoje domina o nosso mercado, são 60%, 65% da produção, consequentemente do consumo, é desse feijão carioca. Porém, como eu comentei, década de 70, né, ele não existe em outro lugar do mundo. Só no Brasil ele foi aprimorado. Né? E o que acontece? Hoje não existe mercado para ele fora do Brasil. Ah, Marcelo, mas qual é o problema? Nós comemos todo ele. Só que quando você tem a produção do feijão carioca e tiver um excedente, você vai ter um problema. Você não tem para onde mandar. Não tem ninguém que possa importar ele. Então, o feijão preto você tem. O feijão vermelho você tem. Se sobrar aqui, exporta. Se faltar, você pode importar. Carioca também tem isso. Se faltar, o preço vai a 15, 20 reais o quilo e não tem de onde importar. Uhum. Então, ok. Se a gente cuida de duas frentes que a gente está trabalhando hoje, uma, né, inclusive com o governo no Mato Grosso, tem uma dedicação muito grande, eu diria que é o governo de estado e a Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura que mais se preocupa com os pulses e com as alternativas para o consumidor e para o produtor. Começou a se fazer um trabalho de diversificação e um trabalho de buscar mercado internacional. Então, o IBRAF hoje, junto com a Apex, e a maior parte dos exportadores são do Mato Grosso, que bancam uma campanha para divulgar o feijão fora do Brasil. Entre eles, o feijão carioca, o vermelho, o preto. E o Mato Grosso hoje é o estado que mais produz feijão carioca irrigado. Então, a terceira safra, veja a importância da irrigação, né, para o consumidor. Qual é o momento do ano em que você tem o menor preço e a melhor qualidade de feijão garantida?
quando colhe o feijão irrigado do Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Bahia, e é por volta de setembro, outubro. Nesse momento você tem o menor custo para o consumidor e a maior produção. Então, a gente pode aumentar o volume de exportação ou de produção nacional se a gente tiver a exportação funcionando. Daí a questão da diversificação. Mato Grosso hoje produz o feijão Mung verde, que a gente viu ali. Existe um outro feijão que é muito recente, começou a ser produzido o ano passado, que é o Mungo preto. Em vez de ser verdinho daquele jeito, é um preto. Esse feijão tem muita demanda na Índia. Então a Índia pediu para a gente produzir. Vieram os chineses, pediram para a gente produzir o Mung verde para eles, porque eles estão diminuindo a produção lá. Pouca terra, problemas climáticos, necessidade de produzir proteína animal, tem que produzir mais soja, eles têm que importar toda a soja, têm que importar milho, eles têm que tentar produzir lá. Então, para eles, estrategicamente, eles decidiram, vamos diminuir a produção, não vamos exportar mais feijão, então a China saiu do mercado, vem saindo cada vez mais, abriu um mercado para um outro país avançar. Qual é o país que tem a chance de fazer uma diversidade de feijões como o Brasil? Não tem, somos nós. Então a China pediu um acordo fitossanitário para o Brasil, inclusive o pessoal da direção da Aprofir, da Associação de Produtores Irrigantes, a Secretaria de Defesa SEDEC, o secretário César Miranda está lá com a equipe, lá na China, procurando consolidar o mercado que está abrindo para gergelim e cuidar de atender os protocolos que a China tem para nós exportarmos feijão para a China. Então, tem coisas acontecendo nesse mercado por envolvimento da área pública do Mato Grosso que vai afetar o Brasil todo positivamente. Se você abre aquele mercado, começa a atender a eles, a gente vai ter mais feijão produzido no Brasil. Você não consegue exportar se você não é competente, então você tem que ter o melhor preço para poder exportar. Com isso, a gente garante que o consumidor não vai pagar mais caro por isso. Por que o Brasil não produz mais feijão hoje? Porque ele não tem mercado. O Mato Grosso mesmo pode aumentar a produção de feijão, desde que tenha demanda, mercado, contrato. Então, está se buscando isso. Isso garante o nosso abastecimento interno. Então, você veja como as coisas estão cada vez mais interligadas. Para garantir que o nosso consumidor vai ter o melhor preço e qualidade, faz parte da estratégia buscar mercado mundial. Ou depender do governo federal, que ele faça estoque, que ele regule o preço. E a gente sabe, historicamente, que isso não funciona bem em nenhum lugar do mundo. O que pode fazer um mercado ser abastecido melhor são as leis de mercado, oferta e demanda. Se eu tenho demanda do exterior e vou atender ela, primeiro eu vou estar atendendo aqui dentro. Você só vai exportar os excedentes. Então, esse é o trabalho e o momento do feijão hoje no Brasil. Ah, interessante. Vamos ver o que eles colocaram aqui para a gente, nosso editor. É um guia alimentar para a população brasileira do Ministério da Agricultura. Isso. Ou seja, opte por água, leite e frutas, no lugar de refrigerantes, bebidas, enfim, ali está, saladas, molhos, arroz e feijão. O feijão sempre está dentro, porque realmente teve até um nutricionista que uma vez comentou com a gente. Você tem que se alimentar bem, coma o que vem da terra. Né, o que é produzido na terra. Menos pacote. Exatamente. Descasque mais, desempacote menos. Isso mesmo. Então, isso que é interessante. Aí tem até o guia aí do Ministério da Agricultura. Mas que interessante é essa questão que você estava falando, né? Da parte da exportação mesmo. Eu até ia te perguntar isso, como é que está essa questão, né? Sim. Da exportação de feijão, né? Então, nós já estamos exportando para cerca de 70, 75 países diferentes. Alguns são pequenas quantidades, outros são grandes quantidades. O país que mais importa hoje feijão do Brasil é a Índia. O estado que mais produz feijão para exportação é o Mato Grosso. O crescimento tem praticamente aquilo que tem se produzido, tem sido exportado. Né? E existe agora, ainda mais com essa diversidade de variedades que eu comentei, isso foi um trabalho que não é no instalar de dedos. Uma instituição como o IAC, que eu citei, ele leva entre tomar decisão de que vai produzir uma variedade de feijão vermelho, ou branco, ou rajado,
e a efetiva entrega da semente para produtores de 8 a 12 anos. É muito tempo de pesquisa, né? Para que você consiga ter um produto adaptado, com a melhor performance, com a melhor entrega de... até isso, hoje o consumidor não percebe ainda, mas já existe uma preocupação de qual é o mais proteico, né? Então, eu tenho 2 feijões vermelhos, tem um que me entrega mais proteína, ou mais ferro, ou mais zinco, né? Ou mais magnésio, enfim, as propriedades minerais que ele tem lá. Eles hoje têm a preocupação de saber qual é o que tem a melhor entrega. Nós ainda não temos isso sendo transmitido para o consumidor, mas em breve eu acho que a gente vai conseguir transmitir para ele também maiores detalhes do que é o feijão que ele consome. E a gente falando aqui, você comentou que o feijão carioca, né, é o mais produzido. Você tem algum dado, de repente, aqui da nossa região? A gente está aqui no Mato Grosso, Primavera do Leste, também é feijão carioca? Já tivemos Sim. feijão calpi também? Como é que está aqui na nossa região? Então, o calpi é um feijão que ele se dá bem na segunda safra, ou seja, é plantado ali pelo mês de fevereiro, março, e ele não usa irrigação. Ele é plantado no sequeiro, né, que é chamado. Esse é um feijão de um ciclo relativamente rápido, 65 a 75 dias. É rústico, então ele depende menos de nutrientes na terra. Tem um custo mais baixo, então são os feijões fradinhos, né? E tem os feijões como o carioca, que é produzido embaixo de irrigação. Como a irrigação está crescendo, a gente vê a possibilidade e mesmo a necessidade do produtor viabilizar todo o investimento em irrigação com feijões. Por isso a gente também busca mercado externo, porque a gente tem possibilidade de produzir mais. O mundo vê o Brasil, né, aquela coisa bonita e tal, legal, mas que na prática traz recursos para o país, vê o Brasil como um fornecedor, uma fonte, né, o supermercado do mundo, né, enfim. E isso, em muito, vai ser possível de se fazer com a irrigação. Então, às vezes existem até questionamentos, né? Talvez quem está nos ouvindo pensa assim, mas a irrigação, vão usar a água, vão poluir o solo, né? O lençol freático, ou vão acabar com a água. Exatamente. Só que veja, quanto chove numa época como agora no Mato Grosso? Quanto dessa água pode ser usada antes de ir para o mar? Quando você usa para irrigação, você não está retirando da natureza. Você toma emprestado, põe no produto, né, vai estar dentro do grãozinho de feijão. Você leva para casa, tal, consome. E o que vai acontecer? Isso vai retornar para a natureza. O que você faz, às vezes, fazendo uma reserva de água, né, fazer uma lagoa, né, que o pessoal brinca, uma lagoa, uma pequena represa, você está segurando a água que escorreia para o mar. Né? Então tá. Aí vai usar e vai poluir o solo. Será, gente? Olha... irrigar custa caro, ligar motores, né, fazer todo aquele equipamento rodar é grande investimento. Então, o que é possível fazer com a irrigação? O uso racional da água. É quase como se colocasse com conta-gota. Quantos milímetros esse pezinho de feijão precisa na primeira semana de vida? Tantos milímetros. Põe ali. Isso nem chega... Naquela época, ele não vai chegar a 15 centímetros, 20 centímetros no solo. Vai molhar só um pouquinho. Depois, quando ele começa a fazer a raiz, agora a gente precisa de um pouco mais porque ele vai atingir a raiz. Quantos milímetros? É X milímetros, né, que vai regar aquilo. E todos nós regamos, né? Quem é que não tem uma planta em casa que não rega? Irriga a planta. Tem um gramado, tem uma época que você usa a água lá com a mangueira, irriga. Lá na escola... A experiência primeira que a gente tem com a vida, a multiplicação, né, a germinação do feijão no algodão, e você pinga a água, você irriga. Então, a irrigação, ela em vários produtos, frutas, etc., mas no feijão também ela é vital. Né? A irrigação está colocando o feijão no nosso prato. E a gente precisa de continuar o trabalho que é feito hoje, como no Mato Grosso, pela Associação dos Produtores Irrigantes, que estão medindo exatamente quantos milímetros de água eles podem usar daquela bacia hidrográfica. Tem uma época do ano que eu posso usar X litros, tem uma época do ano que eu tenho que parar. Tem uma época do ano que dá para retirar do subsolo, tem uma época do ano que tem que parar. Então,
está se descobrindo muito, se pesquisando muito sobre isso, para que a gente não tenha um mau uso da água. E a irrigação é vital para isso. Marcelo, você estava comentando da irrigação, eu vou até te fazer uma pergunta, assim, para quem, de repente, quer entender um pouquinho mais, porque, como eu sempre falo, a gente, além das pessoas que vivem o agro, tem aqueles que nos acompanham que querem aprender um pouquinho mais, né? Aqui no nosso podcast, a gente já falou muito das lavouras de soja, das estruturas, dos equipamentos e tal. Para uma lavoura de feijão, por exemplo, o produtor precisa da mesma estrutura, mais ou menos, que uma lavoura de soja, os mesmos cuidados que se tem que ter com uma soja, por exemplo, ou produzir feijão é algo mais simples ou não? Como que consegue falar para a gente algo nesse sentido? Eu diria para você que o produtor de feijão é um produtor mais especialista. O feijão é uma cultura que o pessoal brinca, não sou agrônomo, mas convivo muito com eles, né? Eles dizem assim, feijão é uma cultura de bom dia, boa tarde e boa noite. Você tem que estar acompanhando ela de perto. Ela é muito rápida, né? Você em 70, 80 dias sai de semente para produção. Então, qualquer tipo de problema, uma praguinha que apareça, um fungo que apareça, um déficit qualquer de algum mineral que falta, algum fertilizante, se você não responder rápido, às vezes em 24 horas, você vai perder X quilos lá na frente. Então, o produtor de soja é um produtor com grande conhecimento, muita tecnologia, é verdade, mas um produtor de feijão é muito mais produtor, é muito mais amor ao que faz. Tanto que é raro você ver alguém que diz assim, eu sou apaixonado por produzir soja, milho. Não, eu sou apaixonado pela agricultura, produzo outras coisas e tal. Agora, o feijão normalmente acaba fazendo com que a pessoa se apaixone pela cultura. Apesar de ele ser mais difícil de produzir, mais desafiador, ele envolve a pessoa, tem alguma coisa que atrai as pessoas e realmente as pessoas são apaixonadas. E uma coisa para a gente entender, que fica fácil a gente entender, é o seguinte: o feijão, você, como dona de casa, como mãe, tudo mais, você avalia o feijão com os olhos, certo? Certo. Então, se ele pegou uma chuva a mais, ou se ele manchou, ou se ele está meio pequenininho, ou se está muito variado, um grande, outro pequeno, não está bonito, você vai sempre buscar alguma coisa visualmente melhor. Então, a avaliação do resultado do produtor é feito pelo olhar humano. Já a soja não, ela vai para um processamento, esmagamento, vai fazer óleo, fazer ração, etc. Não tem esse tipo de apuro, né? Essa coisa mais, um maior cuidado. Então o produtor sabe que não pode cuidar de qualquer jeito, não pode jogar aquele produto num piso de um armazém contaminado, ele tem os cuidados. Feijão tem eu diria assim, os remédios dele, né, para as pragas, que tem que ser colocadas na quantidade certa, para que não prejudique depois o consumidor. Então, ele vai desaparecer no processo. Então, é um produto mais delicado, né? Feijão. Deveria valer bem mais. Mas, graças a Deus, a gente consegue chegar com um preço bom para o consumidor. Ai, que bacana. E já que você falou de preço, Marcelo, como é que está hoje a questão do mercado, né, do preço do feijão? Nós temos vivemos um momento ainda de algum estoque do feijão irrigado, que foi colhido, que eu mencionei, agosto, setembro, né? Então, nós estamos consumindo outubro, novembro, vamos consumir em dezembro. A partir de dezembro, final de novembro, dezembro, a gente vai ter um período aí de menor disponibilidade de feijão. A gente consome cerca de 175 mil toneladas de feijão por mês no Brasil, só de feijão carioca. Mais umas 50 mil toneladas de feijão preto e mais umas 60, 70 mil toneladas de feijão fradinho. Então, janeiro, fevereiro, março, a gente já está vendo que vai ter menos oferta de feijão carioca naquele período. Então, o feijão carioca provavelmente vai sofrer uma alta de preços entre dezembro, janeiro, fevereiro e março. Durante janeiro, fevereiro, principalmente, o produtor vai tomar uma decisão do que ele vai plantar na segunda safra, em fevereiro e março.
Se ele plantar, se o preço estiver bom, ele vai plantar mais na segunda safra, que é de sequeiro, e vai plantar mais depois na safra irrigada. Então a gente consegue ver uma perspectiva para o ano que vem de bons preços para feijão. O feijão não vai dar prejuízo para o produtor no ano que vem, mas claro, o produtor cada vez mais, né, nos eventos que a gente faz, a gente leva muito isso para o produtor, Pulse Day, Fórum do Feijão, de que o produtor tem o poder na mão dele de tornar a lavoura muito um bom retorno financeiro daquela lavoura. E ele faz isso com o capricho, né, de ter uma produtividade melhor. Se ele cuidar bem, ele vai ter uma boa margem de preço no feijão. O que mais vem acontecendo no feijão? Nós temos hoje o surgimento de contratos. Não havia isso alguns anos atrás. Você plantava, preço do dia, vendeu e acabou. Hoje, primeiro que a gente tem o preço do CPEA, né? Tem o CPEA-CNA, que começou a publicar faz uns 30 dias o índice de preço de feijão do Brasil. Então, você tem uma fonte de referência de preços, ok. Segundo, você tem, em termos de preço, a gente sabe o volume que está sendo consumido, então consegue ter uma certa previsão de que quantidade plantar. Os produtores hoje no IBRAF têm o Clube Premier. No Clube Premier é informação estratégica do mercado de feijão. É buscar olhar para daqui 6 meses como é que vai estar o mercado. E aí, com base nisso, o produtor vai tomar suas decisões. O feijão preto, ele estava mais caro, foi feita uma colheita de feijão com contrato a R$250, hoje mais ou menos, mas remunera ainda o produtor bem. O feijão carioca, ele saiu de 210, 220, hoje, né, início do mês de novembro, 250, R$240 em Minas, Goiás. Aqui, por causa do frete, tira um pouquinho do frete, R$220 no Mato Grosso, dando margem para o produtor. É viável, né, o plantio desses feijões. E a expectativa nossa é que, todos os indicativos, é que a gente vai ter, para o ano que vem, uma boa demanda que vai garantir que os produtores vão ter um bom retorno. E é exatamente isso que eu ia te perguntar. Se há uma expectativa de aumento de produção, se é necessário aumentar essa produção? É necessário. O feijão carioca, eu diria que a gente está no limite mínimo de produção hoje. Mas se você olha o feijão preto, secas no México, por exemplo, nós acompanhamos muito de perto o que acontece em outros países, como Índia, questão de clima, China, Argentina, México, Estados Unidos, Austrália, África do Sul. A gente acompanha muito de perto. Alguns países bem desconhecidos, a gente tem dificuldade até saber onde é que é. Uzbequistão, Turcomenistão. Então, eles têm aí alguma influência. Então, a gente monitora para saber como é que está o clima lá. Normalmente, a maior parte do feijão é produzido no hemisfério norte. Uma só safra. Então, dá tempo de a gente ver lá fora qual é o feijão que vai ter menos nos próximos 12 meses, 11 meses. Vir aqui, conversar com os produtores e produzir. Então, essa é a função do IBRAF também no Clube Premier, passar essas informações para os produtores. Será que daqui 6 meses vai ser bom eu ter, plantar lá em fevereiro, março, o feijão vermelho ou o feijão rajado? Ou será que vai ser bom ter o feijão preto? Como é que estão as lavouras do México hoje? Já vou adiantar. Não estão bem. Seca. Prevista pelo Dr. Mullion, meteorologista que muitos conhecem, de que iria acontecer essa seca lá pelo 2º ano consecutivo. Está acontecendo. Então vai ter mercado para feijão preto na exportação. É assim que vem funcionando, né? Com esse tipo de apuro, eu diria, né? de acompanhamento muito de perto desses mercados. Qual é o desafio que o produtor tem? Se você entra no Google, você tem milhões de referências de soja, de milho, de todas as culturas. E do feijão tem pouca referência. Então a gente procura irrigar a internet de informações sobre feijão, sobre preço de feijão, sobre variedades de feijão, sobre situação nos outros lugares. Por isso, o Clube Premier, para trazer essas informações também para o produtor, porque a gente sabe que não é fácil do produtor, né, não está tudo no Google ainda, né, para ele tomar uma decisão. Mas a gente vem buscando fazer um trabalho nesse sentido. Olha só. E Marcelo, você que é uma pessoa aí, como a gente viu, né, entendedora do feijão, tem alguma curiosidade aí que você possa contar para a gente
referente a feijão? Você estava falando que podem haver aí mudanças de sabor de uma mesma variedade. Conta pra gente. Tá, vou começar pelo uso, assim, uma situação pouco usual ainda no Brasil. Mas durante o Fórum do Feijão, o 10º Fórum do Feijão, a Valéria, que é a vice-presidente do IBRAF, ela cuidou de que a gente tivesse um bolo feito de feijão, de farinha de feijão. E um recheio que tivesse também feijão na composição. Gente, eu já consumi muita coisa, porque onde eu vou o pessoal me apresenta alguma coisa de feijão diferente, por ser apaixonado. Mas ficou uma delícia fora de série. Tem pratos impressionantes com feijão harmonizado com vinho, feijão com frutos do mar, com camarão. A gente pensa com camarão? Tem. Feijão de formas diferentes que a gente está acostumado, feijão doce e gostoso, né? Porque às vezes assim, isso é doce, é diferente, né? Mas isso é interessante porque existem vários países que estão usando já a farinha de feijão para enriquecer outras coisas. A concentração de proteína de feijão está sendo usado na China para enriquecer os noodles, que são feitos com arroz. Arroz não tem proteína suficiente. Então eles pegam a proteína concentrada do feijão, já não tem gosto de feijão, é a proteína, e colocam ela naquela massa que vai fazer o noodle, aquele macarrão típico dos chineses. São curiosidades assim que tem. Farinha de grão de bico já é bem conhecido, as pessoas que têm intolerância à questão do trigo, celíacos, né? Então, farinha de grão de bico, farinha de feijão. E tem uma outra coisa que a gente vem trabalhando, que é bem legal, que eu sempre ficava, né, com a pulga atrás da orelha, né? O pessoal vem conversar com a gente, família e tudo mais. Comprei a marca tal de feijão. Poxa, era muito bom, mas acho que era um feijão velho dessa vez, estava com um gosto diferente. Eu usei os temperos de sempre, mas não estava boa essa marca dessa vez. Não tem feijão velho no mercado hoje. Todos os feijões são novos. O que tem é uma variação enorme de sabores dentro, por exemplo, do feijão preto. Você olha, é tudo feijão preto. Mas tem um feijão preto que foi desenvolvido pela Embrapa. Tem um feijão preto que foi desenvolvido pela Agronorte do Mato Grosso, lá de Sinop. Tem um feijão preto que é do Estado de São Paulo, do Instituto Agronômico de Campinas. As características, apesar de ser tudo feijão preto, tem sabores diferentes. Então, um dia você compra um feijão e você, uau, que delícia esse feijão. Você fez o teu temperinho de sempre e tal, e ficou uma delícia. Outra vez você faz, puxa, não ficou tão bom. O que é? Variedades diferentes. Por fora é a mesma coisa, é feijão carioca. Só que ele foi produzido numa região diferente, então entra a questão, não tem lá no vinho a questão do terroir? Terroir faz diferença. Você tem um solo mais ácido, menos ácido, com mais isso, menos aquilo, isso também influencia. Mas a variedade, né, como ele, a origem dele e a variedade vai dar uma diferença de sabor. Eu às vezes exemplifico com o seguinte: vinho. Eu que já tenho assim, os cabelos brancos, lembro que vinho antigamente era de garrafão. Então, se eu experimentava vinho tinto, não gostei. Outro dia eu tomava, uau, que delícia, a mesma marca de vinho de garrafão lá, só que estava bom, outro não estava bom. O que era isso? Depois descobriram, né? Foram trazer para a gente, olha, tem a uva Cabernet Sauvignon, tem a uva Malbec. De repente você, uau, mas então eu realmente não curto muito a Cabernet, eu gosto mais da Malbec. Os dois são tintos, mas são diferentes. Os dois são cariocas, mas são diferentes. Então a gente está trabalhando hoje para que essa informação chegue no pacote. Então você vai descobrir, Viviane, que você tem lá aquela marca e a variedade é o feijão IAC 2051. É a variedade Dama, tudo é carioca. O BRS, que é da Embrapa. E você vai descobrir, poxa, mas eu gosto, para fazer um feijão de todo dia, um feijão preto, eu gosto dessa variedade. Mas para fazer uma feijoada no final de semana, com os pertences da feijoada e tudo mais, é melhor esse outro feijão. Então, essa informação a gente está trabalhando agora para que ela possa chegar para vocês, para nós todos como consumidores. Não, e é super interessante, porque realmente, o que vem na cabeça? Feijão velho. Uhum. Ai, não, o produto estava velho. Contaminado. A pessoa pega, tem um gosto meio diferente. Acho que é contaminado. Claro, eu também vou pensar isso, né? Mas não é. É a variedade que é diferente, ou a região que ele foi produzido. Então, hoje, existe a rastreabilidade.
tem vários produtos já que você sabe. Café. Não é só... Claro, a pessoa se dá o luxo de consumir um café de uma determinada região e ele descobre que ele gosta daquele café. Mas ele se dá o luxo porque existe essa disponibilidade da informação. Está lá no supermercado um café diferente, que conta para ele como é que é e a história daquele café. Gente, do feijão também. Nós precisamos fazer isso chegar para o consumidor. Daqui a pouco você vai descobrir assim, poxa, a região de Primavera do Leste tem um feijão vermelho que daquela região fica fantástico o sabor e você gosta dele. Ou feijão carioca. E as pessoas vão começar a demandar isso. Olha, eu quero consumir um feijão daquela região. E isso vai acontecer mais rápido do que a gente pensa, no que depender da gente. Isso vai acontecer para o consumidor. O consumidor vai ter condições de poder tomar essa decisão, né, achar o feijão que mais lhe convém, que é mais suave ou um pouco mais forte o sabor. Feijão preto, por exemplo, tem vários feijões pretos que lembram o fungo. Tem gente que não gosta de fungo, mas tem gente que gosta. Então, eventualmente, aquele que não gosta vai procurar um feijão preto que seja mais leve esse sabor. Uhum. Então, tem essa ciência gastronômica, né? Ela vai chegar cada vez mais para nós. E isso vai trazer o quê? Consumo. Isso vai trazer o quê? Valorização. Né? Então, quanto hoje os produtores fazem em termos de sustentabilidade, as questões que ele atende lá, as questões sociais, os aspectos sociais, os aspectos de manutenção de mata ciliar, tanta encrenca que o produtor tem que tá cumprindo direitinho. E o consumidor não sabe disso. Então a gente tem que começar a contar que aquele feijão tão gostoso e tão bom é do produtor João, lá da região tal, da BR não sei o quê, da fazenda tal, e ele consegue produzir aquele feijão dessa e dessa forma. A rastreabilidade, a tecnologia está aí para isso. E o consumidor quer isso, ele quer saber de onde veio, ele quer a história do alimento que ele tem na mesa. Sensacional, eu falo. Sabe tudo aí, né, Marcelo? Sempre aprendendo. Olha só. Marcelo, então, queria que você deixasse aí um recado aí para essas pessoas, né? Eu falo que os produtores rurais, eles são guerreiros, né? São. Admiro demais. E queria que você deixasse aí um recado para os produtores rurais, para aqueles que já estão aí, né, produzindo feijão, ou, de repente, né, aquele recado para aquele que pode ser um futuro produtor de feijão, né? Então, para esse produtor que ainda não está plantando feijão, eu diria o seguinte, do ponto de vista econômico, faz parte pesquisar e entender bem como as mais diversas culturas podem ser conduzidas na sua região. Então, o produtor estudar um pouco mais as variedades de feijões, assim como eles têm hoje a soja, o milho, que ele já sabe qual vai bem lá, ele saber qual vai bem na região dele, porque a demanda vai aumentar. Se ele deixar para fazer isso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a hora que a demanda começa a aparecer, ele vai levar 1 ano, pelo menos 2 anos. Ele pode ganhar esse tempo, não gastar esse tempo depois, já saber quais são as variedades, já entender quais são as variedades que vão bem na propriedade dele. Marcelo, mas hoje eu não quero produzir feijão. Ok, tudo bem, faz parte da análise que ele faz da viabilidade econômica naquele momento. Mas saber o que vai bem e como ele pode conduzir, né, se ele está formando o corpo técnico dele. Ele tem um agrônomo que está vindo para trabalhar com ele que só sabe de soja e de milho. Tá, e ele tem um outro que sabe de feijão. Olhe com carinho para esse agrônomo também, traga esse conhecimento para dentro da sua propriedade. E isso vai fazer muita diferença cada vez mais no futuro, porque vão vir bater na tua porta aqui no Mato Grosso, vão vir aqui perguntar se você pode produzir o feijão mungo preto, ou vermelho, ou rajado. Se você tiver a resposta na ponta da língua, você vai beber água limpa, você vai estar entre os primeiros. E um recado em geral para os produtores, eu diria que é o reconhecimento nosso do grande desafio que é produzir no Brasil, do grande desafio que é produzir em momentos de mudanças climáticas.
em momentos em que você tem, às vezes, a incompreensão da área urbana ou mesmo da área pública, de governo, que não entende exatamente o que você está fazendo, mas nós, seres humanos em geral, entendemos, a gente sabe o que o produtor está fazendo. E tem muita gente trabalhando para que o produtor seja respeitado. Então, não desista, continue, porque na vida, com o passar do tempo, a gente descobre que não é só dinheiro, é também dinheiro, mas é propósito. E eu não vejo tantas outras circunstâncias em que o produtor pode ter mais alegria de produzir se ele cumprir com essa missão que ele tem, esse propósito, que é de alimentar as pessoas. Isso é nobre, gente. A gente está acostumado, porque é corriqueiro, a gente é um país do agro, a gente tropeça no agro toda hora, né, pelo Brasil afora. Mas isso é fantástico. A gente está num lugar que pode produzir, tem conhecimento para produzir e tem milhares de produtores que merecem o nosso respeito, e no que depender de nós e das pessoas que a gente conhece, a gente vai buscar que essas pessoas reconheçam também, né? Tem alguém lá em cima que está olhando pelo que eles estão fazendo aqui e abençoa esse propósito. É isso que a gente acredita. Olha só, e assim como a gente já falou aqui, assim como produtores de soja, milho e algodão, que a gente já comentou bastante aqui, o produtor de feijão também tem os seus desafios, né? Tem, são muitos, mas as bênçãos também são grandes, né? Produzir um feijão e poder levar, né, para a família numa outra cidade, né, ter o orgulho de colocar na mesa o feijão, tenham orgulho, encham o peito, batam no peito, somos produtores de comida, somos produtores de feijão, com orgulho, podem fazer isso. Eu acho que o caminho é por aí e o reconhecimento tem. Quando você vê uma criança, né, com a boquinha toda lambuzada de caldinho de feijão, você diz assim, valeu a pena, vale a pena. Olha só, hein? Marcelo, quero te agradecer aí para tirar um pouquinho do seu tempo. Você que veio à Primavera do Leste aí para trazer um evento bem legal, que foi o Pulse Day, né? Então a gente tirou ele um pouquinho aí do evento para estar conosco. Obrigada. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço, né? Desejo que continue o sucesso, né, do Momento do Campo, que você continue podendo fazer esse trabalho maravilhoso que você faz. Produtor precisa, a sociedade precisa disso, conhecimento, cada vez mais em todos os aspectos. Obrigado, Veridiano. Obrigada e até a próxima, né, Marcelo? Acho que você pode vir mais vezes. Em breve a gente traz as novidades aqui, sim. Vai ser um prazer. Gente, então esse aqui foi o Marcelo Eduardo Líders, que é presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Então, mais uma vez, eu que tirei ele um pouquinho aí do evento que está sendo realizado aqui em Primavera do Leste. Agradecer a presença dele e também agradecer aí ao nosso parceiro, né, a nossa parceira, que é a empresa Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades do estado de Mato Grosso e atende o produtor da melhor forma possível, do plantio até a colheita. E quero aproveitar, gente, mais uma vez, né, porque eu sou incansável. Não se esqueçam, gente, isso é bom pra gente. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e também nos sigam no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrando que estamos também, você também pode nos acompanhar pelo Spotify. Esse foi mais um episódio em que falamos sobre feijão. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!